Sinceramente, eu não sei como eu me sinto. Eu não sei se eu fico aliviado por Boku no Hero não ter tido um final tão ruim, ou se eu fico revoltado por não ter nem ao menos um final médio pra reclamar. Mas uma coisa é fato, depois de 10 anos de publicação, 430 capítulos e mais de 100 milhões de cópias vendidas por todo mundo, o mangá de Boku no Hero Academia finalmente... acabou! Eu sei que a frase que eu disse foi confusa, mas calma que eu vou explicar. Obviamente eu não tava criando expectativa nenhuma pro final de Boku no Hero, porque eu já sabia que o final não ia ser bom. E por bom eu digo memorável, comentado, celebrado. Afinal a obra só se mantinha em pé até agora por causa dos tempos de ouro em que o mangá ainda era interessante e não tinha arcos intermináveis de guerra. Existiam apenas 2 caminhos pra esse final, um final médio ou um final Mas o que eu quis dizer no começo é que o meu pensamento ainda tá muito dividido com esse final. Por um lado, eu tô aliviado pela obra não ter tido um final polêmico que gerasse controvérsia, ou motivo pros otaquinhos que não pisam pra fora do quarto criticarem e desmerecerem a obra toda por causa dele. Mas, por outro lado, eu achei esse final tão qualquer coisa, tão água com açúcar vibes, que uma parte de mim queria que o final tivesse sido um lixo, porque aí eu sentiria alguma coisa. E como diria meu mano João, em relação a esse final, eu não me sinto mal, eu só não sinto nada. Sim, nós tivemos um final médio, interprete como você quiser. Antes de continuar, eu vou lembrá-los, caso vocês não tenham prestado atenção na porra dos primeiros segundos do vídeo, eu vou falar vários spoilers do mangá de Boku no Hero Academia, especialmente dos capítulos mais recentes. Então se você não leu ainda e não quer que um singelo youtuber otaquinho que não pisa pra fora do quarto estrague a sua experiência, deixa o seu like, comenta alguma coisinha aí pra ajudar no engajamento desse vídeo, considere doar alguma quantia no Pix do canal, que tá na descrição, e vaza daqui, não me enche o saco! Agora que tá dado o recado, vamos prosseguir. Irmão, você tá ligado aquela leak falsa que saiu algum tempo atrás? Aquela do Midora trabalhando num fast food? Depois de ler o último capítulo, essa leak nunca foi tão verdadeira. Eles só erraram a profissão, porque o moleque realmente virou um CLT. E agora ele é um professor da UA, já que, né, o One for All fez a Taylor Swift e deu Bye Bye Baby pra ele. Até agora eu acho tão confuso essa parada do Deku querer transferir o One for All pro Shigaraki pra dar algum dano nele no final da guerra. Ah é, e foi mal. Eu falei moleque? Não. Eu esqueci de falar do time skip. Sim, depois da guerra, a obra teve um time skip de 8 anos, que pra alguns personagens foi apenas um corte de cabelo diferente, e pra outros não foi nada, já que eles continuam iguais. Enfim, logo a gente nota que aquela parada que o Midora repetiu até a exaustão desde o começo da série não se concretizou. Afinal, ele não virou o maior herói de todos os tempos. Ao invés disso, esse brócolis ambulante lança uma frase com o mesmo calão de "o verdadeiro One Piece são os amigos que fizemos no caminho", não ironicamente. O maluco mete um "essa é a história de como nos tornamos os maiores heróis". Cara, vai pro cara, na moral. E como se o One Piece são os amigos não fosse o suficiente, o Horikoshi lançou um "eu sou o Boku no Hero", porque o nome do capítulo literalmente é Boku no Hero Academia. Mas, irmão, de verdade, esse nome não faz sentido. O tanto que ele perdeu o significado conforme a trama foi avançando mais e mais. No primeiro ano dos alunos tava tudo bem, tá ligado? Realmente era um diário do que tava acontecendo com os alunos na escola. Como eles treinavam, os testes, o festival esportivo, tudo direitinho. Só que do nada resolveram transformar essa porra num mangá de guerra. Os 2 maiores arcos de Boku no Hero Academia são arcos de guerra e que se passam no final do primeiro ano dos alunos da UA. Então sim, uma boa fatia de uma história que era pra mostrar como uns fedelhos estavam estudando pra se tornar heróis foi tomada por guerras. Isso me irrita de uma maneira, porque simplesmente não faz sentido nenhum. Imagina só a seguinte situação: você é um estudante de medicina e tá no seu primeiro ano do curso. É normal você ter algumas experiências aqui e ali, mas você ainda tá no começo da sua jornada e ainda tem muito caminho pela frente. Só que do nada, você é levado às pressas pra uma sala de cirurgia pra fazer um transplante de coração complicadíssimo. E se por acaso milagrosamente você conseguir fazer o primeiro, você vai ter que fazer mais um logo em seguida. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Eles levaram crianças pra 2, contem comigo, 2 guerras! Então os pirralhos são literalmente veteranos de guerra com 15 e 16 anos. Isso que eu nem falei o que aconteceu no arco do Overhaul, né? Eles tomaram surras fatais, viram figurantes pessoas morrerem, tiveram que lidar com traumas, dor e muitos problemas psicológicos implicados pelos vilões, pra no fim não ter consequência nenhuma. Olha aqui a aura dos veteranos de guerra. E isso é engraçado porque eu venho pontuando essa falta de consequência das coisas desde o meu primeiro vídeo sobre Boku no Hero. Poxa, Franquini, mas esses painéis estão mostrando o que aconteceu com eles na escola depois da guerra. Você não reclamou que só tinha mostrado a rotina deles no primeiro ano? Tá aí o resto, pô. Ah, então você espera mesmo que eu caia nessa. O primeiro ano é mostrado todo direitinho, mas o resto pode ser tudo no PowerPoint, né? Tá aqui pra vocês. O segundo e o terceiro ano dos alunos do curso de heróis da UA. Sim, 2 anos de academia num mangá chamado Boku no Hero Academia foram resumidos
em slide. Enfim, uma outra coisa que me deixou bem irritado foi como o Horikoshi fez malabarismos pra deixar alguns personagens vivos, como o Best Jeanist, o Edshot, o Gran Torino, o Endeavor e o próprio All Might, enquanto deixou que os vilões morressem depois de tentar humanizar eles umas 800 vezes durante todo o mangá. Cara, eu simplesmente não acreditei que essa coisa terminou com o All Might vivo. Vocês lembram de todo aquele mistério sobre qual seria o final do All Might? Aquelas conversas suspeitas com o Midoriya, como se o velho fosse ter um ataque do coração no dia seguinte, as previsões pessimistas do Night Eye. Isso tudo foi pro cara, porque o All for One tava literalmente brincando de cabo de guerra com ele mesmo, usando o All Might de coda, e ele sobreviveu. Isso que eu nem vou falar daquele mecha que o All Might usou pra entrar no meio do campo de batalha, porque puta que pariu, que treco mais tosco. Não bastou fazer o All for One que tava preso e todo fudido, tomar o corpo do Shigaraki e trocar o vilão principal da história. Não, tinha que trazer a porra do velho raquítico que cuspia sangue, até vendo algum vídeo do Atu Malaca que viu enquanto tava scrollando o Facebook, de volta pra ação também. E eu tô ligado, vocês querem saber a minha opinião sobre a morte do Shigaraki, né? Surpreendentemente, essa foi uma das coisas que eu achei melhores nesse final, porque pelo menos o Shigaraki se manteve mal até o final. Sim, ele deu um soco no All for One junto com o Midoriya nos vestígios quando os objetivos dele se alinharam, mas as últimas palavras dele foram literalmente que ele deu o melhor de si pra destruir tudo. Eu agradeço ajoelhado no milho por ele não ter virado amiguinho do Midoriya no último instante e ficado bem do nada. A lata de lixo em que o personagem ia ser jogado caso isso acontecesse não ia caber no planeta Terra de tão grande. E quanto à morte da Toga, eu também achei interessante. Por mais que ela seja o completo oposto do Shigaraki, já que meio que ela, entre aspas, mudou de lado no último instante pra salvar o Uraraka com um transplante de sangue, isso completou bem a personagem dela. Ela era uma psicopata apaixonada, e nada mais psicopata apaixonado do que dar pro seu amor o seu próprio sangue e sua própria vida por causa de uma facada que você mesmo deu nele. O Dabi, por outro lado, é uma outra história pra mim. Tirando o fato de que ele virou literalmente o Eva 01, ele entra na categoria dos personagens que eu não entendo porque ainda estão vivos. Por mais que ele tenha muito pouco tempo de vida sobrando e por mais que ele seja um dos meus personagens favoritos, o cara tá só o pó, literalmente. Sabe quando tu come uma coxa de galinha e no final só sobra o osso com alguns pedaços perdidos de carne grudados? É literalmente o Dabi agora, porque ele preferiu sacrificar o próprio corpo usando as chamas que ele não aguentava usar e se autodestruiu quase que totalmente. Mas de alguma forma, ele tá vivo, falando e tendo arco de redenção, irmão. É isso aí, ele pede desculpas pro Shoto. Ai, cara, um vilão completamente caótico, problemático, complexo e cruel que nem o Dabi tendo uma redenção nos últimos momentos chega a dar pena. Mas já era meio que de se esperar que algum dos vilões tivesse um final assim. Até porque a gente tá falando de Boku no Hero, né? O mangá que não se arrisca. Mas enfim, falando do pessoal da 1A, a gente tem um resumo de como a vida tá indo pra eles. O Shoji tá tendo muito destaque por lutar pelas pessoas que possuem individualidades que modificam sua aparência física. O Ida, a Momo, a Ochako e a Tsuyu estão literalmente trabalhando de pro-erd, dando palestras pelas escolas do Japão. A Ochako, inclusive, criou um programa de aconselhamento para crianças que não possuem controle da individualidade por causa da Toga. O Bakugou continua sendo o Bakugou, e eu nem preciso comentar que eu acho o fato dele estar vivo um absurdo também, né? Mais absurdo que isso, só o Edshot, que além de virar o coração do Bakugou, ou sei lá que caralho, confuso pra porra, também ficou vivo em estado de lombriga. Tá vendo isso aqui? É um herói profissional. Por que isso aqui tá vivo, irmão? Desculpa, me empolguei. O Todoroki é um herói extremamente popular e que só cresce nos rankings cada vez mais. E um detalhe que eu particularmente achei muito engraçado foi que o Kirishima se tornou um herói muito popular entre os homens. Lá ele 1000 vezes. Aproveitando o fio da meada, levemente suspeito, pro bem da humanidade, nenhum chip se tornou canon. De todas as covardias que esse mangá tem, eu acho que essa foi a melhor. Porque imagina o inferno que a comunidade de Boku no Hero seria se algum casal fosse formado de verdade. Eu acho que o próprio Satanás subia as escadas do inferno pra vir aqui na Terra e acabar com a gente pessoalmente. Sério, muito obrigado Horikoshi por ser covarde nesse aspecto. Na real, eu nem julgo ele ser covarde com isso, tendo uma fanbase dessas, né? Imagina só, Izuosha canon, ameaça de morte. Kiribako canon, ameaça de morte. Shinkami canon, ameaça de morte. O cara seria massacrado independente do chip que ele escolhesse pra fazer dar certo. Então ficar safe realmente foi a melhor opção. Tem gente que vai falar que aquela última interação do Deku com a Uraraka foi meio que a confirmação do chip entre os dois, mas o próprio Midoriya quebra essa possibilidade, falando que é extremamente difícil conciliar os dias de folga com os dos amigos profissionais, por serem cargas horárias completamente diferentes. Ou seja, ele realmente não tem mais tanto contato com ninguém da 1A, e isso inclui a Uraraka. Daí a gente tem meio que um recap
rápido o que acontecia com o próprio Deku no começo da obra, só que com algumas diferenças. Esse garoto aqui, que parece o Mob Psycho da Shopee, é o Dai, e ele, assim como o Midoriya tinha, tem o sonho de se tornar um herói, mas tem um Bakugou do AliExpress na classe dele o desencorajando, e falando que com uma individualidade como a dele, ele não conseguiria de maneira alguma. A individualidade do moleque consiste em tirar pratos do cabelo. Top 10 individualidades. Mas enfim, o garoto continua falando que o número de vilões novos continua diminuindo cada vez mais, e que eles estão em uma era onde realmente só os mais fortes podem se tornar heróis. Só que aí, naquele mesmo dia, já depois de sair da escola, o moleque se estabefa todo no chão pra tentar ajudar um outro fedelho que ia tropeçar na rua. E coincidentemente, ele deu de encontro com o Midoriya, que também fez a mesma coisa, mas diferente dele, não se esbofetou no chão. Aí eles têm toda uma conversa sobre individualidades e sobre aquele papo de você pode se tornar um herói. Eu acho que eu já vi esse filme antes. E curiosamente, eu não gostei do final, haha. Sério, além dessa cena, eu realmente não consegui nada de emoção. O máximo que eu consegui foi dar umas risadas lembrando dessa cena aqui de The Boys. Quem entendeu, entendeu. Mas no final, quando tudo parecia que tava acabando, chegou o All Might, do completo nada, invocando o Deadpool e quebrando a quarta parede. Ele entrega uma maleta pro Izuku, falando que a tecnologia também evoluiu junto com as individualidades. E quando o velho entrega esse bagaço pra ele, o Deku já começa a chorar. E logo você liga os pontos. O Midoriya vai ser um herói sem individualidade, usando exclusivamente da tecnologia e do intelecto pra poder atuar como tal. Resumindo, o cara vai virar o Batman. Ou pelo menos é isso que dá a entender, porque o capítulo, não satisfeito em ficar com o rabinho entre as pernas, faz o favor de terminar num cliffhanger. Sério, terminar uma obra de 10 anos num cliffhanger tinha que ser crime. Na moralzinha. Eu confesso pra vocês que se rolar um Shippuden, como um youtuber eu vou ficar bem contente, mas como fã, eu vou pedir arrego, porque eu não aguento mais. Eu nunca vi um Good Morning Sunshine que nem esse daqui. Ah, não, pera. Eu vi sim. Boku no Hero tinha realmente muito potencial no início, mas se perdeu, morreu, foi enterrado e nos serviu uma despedida mais sem gosto do que tofu sem tempero. Cada um pode pensar o que quiser sobre o final do mangá, mas é fato que quando todo mundo começou a acompanhar, pensou em todos os tipos de fechamento pra uma obra fantástica. Eu vi pessoas extremamente emocionadas com o final. É uma obra que fez parte da vida de muita gente, inclusive da minha. E não é todo dia que essas coisas acabam, né? A arte é algo subjetivo, e ver diversas opiniões diferentes sobre uma única obra é algo incrível. Então, por mais que seja óbvio, eu acho legal pra constar nos registros por aí, dizer que tá tudo bem você discordar, tá tudo bem você ter uma opinião diferente das pessoas. Você pode gostar do final de Boku no Hero, não leve esse vídeo pro seu pessoal ou toma ele como uma verdade absoluta, tá bom? Como vocês, no final do dia, eu sou só um fã. E eu tô aqui pra dividir minha opinião com outros fãs, sejam elas parecidas com a minha ou completamente diferentes. Boku no Hero foi uma obra importante pra todos nós e teve presente em momentos diferentes pra cada um. Então, por mais que eu tenha achado esse final nada demais, e até bem sem graça pra falar a verdade, não dá pra negar como essa obra foi importante pra mim e como ela me moldou pra ser quem eu sou hoje. Eu devo e vou continuar a dever muito pra Boku no Hero, e a obra vai estar pra sempre no meu coração de alguma maneira, independente do que aconteça. Mas pelo amor de Deus que não tem um Shippuden! Enfim, eu já falei pra caramba, quero tomar um copo d'água, agora é a vez de vocês me contarem. O que vocês acharam do final de Boku no Hero? Esperavam mais? Gostaram? Estão contando os dias pra ter algum tipo de continuação? Diferente de mim? Deixa nos comentários porque eu vou ler todos. E por favor, mantenham a educação quando forem discutir alguma coisa, tá legal? Não se esqueçam de deixar o like, comentar pra dar uma engajadinha e compartilhar esse vídeo pros seus amigos que também gostam de Boku no Hero. De novo, eu lembro vocês que se vocês quiserem e puderem contribuir financeiramente aqui com o canal, a chave do Pix tá na descrição. Todo mundo que doar alguma quantia vai ter o nome no próximo vídeo que tiver pra vir, e quem doar mais de R$10 vai ganhar um salve especial. Também me segue lá no Instagram pra ficar sabendo de todas as novidades dos próximos vídeos. Eu sou cria da Taylor Swift, rapá, eu adoro lançar uns easter egg. Bom, eu acho que é isso. Muito obrigado por estarem aqui e vão além! Plus Ultra! Tem gente que vai falar que aquela última interação do Deku com a Uraraka foi meio que a confirmação do chipre entre os dois. Do chipre. Viraram um país, foda-se.